eu sou a Karina Marinho. Normalmente, quando nós vamos nos apresentar, nós falamos dos nossos papéis. E dentre os papéis que eu ocupo, eu trago a artista, a psicanalista, a escritora. E hoje, especificamente, eu estou no papel de palestrante. Eu não poderia deixar de trazer, neste lugar, o corpo da bailarina, com as suas vivências, as suas memórias. Eu também não poderia de trazer a perspectiva, o olhar da psicanalista. E principalmente, eu não poderia deixar de trazer hoje a voz e a essência da Karina. Sejam muito bem-vindos a esse lugar de encontro, onde eu e você falaremos a mesma língua, onde nos encontraremos através das nossas experiências, através da nossa busca e através daquilo que nos move a estar onde nós estamos hoje. No papel de bailarina, neste lugar que eu ocupo desde os meus 10 anos de idade, eu me via como uma menina extremamente insegura, que se sentia incapaz, que não conseguia reconhecer as suas próprias capacidades, onde ela conseguia mostrar, fazer o melhor que ela podia, mas ainda assim nunca estava bom o suficiente. Ela se sentia extremamente inferior a qualquer pessoa. Eu cresci sendo esta menina. Eu consegui, mesmo com todas essas dificuldades, evoluir enquanto artista, despertar meus potenciais enquanto artista. Mas foi através do meu processo de autoconhecimento que eu consegui potencializar ainda mais esse lugar de artista. E por isso que eu escolhi esse tema hoje, falar sobre o autoconhecimento aplicado à dança. Quais são os caminhos que nós temos para potencializar a nossa atuação enquanto artista? E eu acredito que nenhum ser humano consegue evoluir o bastante se não olhar para si mesmo. E foi através do meu processo de autoconhecimento, e ainda está sendo, um caminho onde eu consigo olhar de forma diferente para mim. E o autoconhecimento tem sido muito falado ultimamente. Só que tem muita gente acreditando que autoconhecimento está associado com a busca de respostas sobre si mesmo. E na verdade, o autoconhecimento real, ele passa pelo desconhecimento. Você precisa passar pela desconstrução de quem você acreditava que era. E ao invés de buscar respostas o tempo todo, construir perguntas essenciais que vão te nortear para um caminho diferente do que você já chegou até aqui. E quando eu escolhi falar do autoconhecimento aplicado à dança, não é só por haver uma relação com o meu processo, mas também por vivenciar de perto a necessidade do artista se conhecer melhor, de reconhecer as suas potencialidades e fragilidades, de como lidar com as suas questões, as suas demandas que normalmente são projetadas ali na sua arte. Vejo artistas com uma grande dificuldade de lidar com os próprios erros, que quando erram chegam a desmerecer tudo aquilo que fizeram de certo até o momento. Artistas que se julgam demais e se aplaudem de menos, que subestimam a sua própria capacidade e superestimam as capacidades dos outros. E antes de aprofundar no nosso tema, eu já gostaria de deixar aqui 3 perguntas para você que é artista da dança e que já se identificou aí de alguma forma
no que eu já falei. A primeira pergunta é: para quem você dança? Para quem é a sua arte? A gente aprende que a nossa arte é para o público. Mas será que você só está fazendo para o outro e deixando de fazer a sua arte para você também? A segunda pergunta é: por que você dança? Existe uma intenção por trás da sua dança? Eu costumo falar que eu comecei a dançar aos 10 anos de idade, só que eu fui realmente conhecer qual era a minha dança bem depois. E hoje eu digo, quando eu não danço, eu estou dançando da forma como eu gostaria de me ver. Quando eu não faço um movimento ali pela intenção racional, quando eu consigo me mover sem propósito, eu consigo não dançar, eu consigo me ver de uma forma como eu gostaria, da forma como eu me sinto mais à vontade para expressar o que vem de dentro, qual a dança que me move. E a terceira e última pergunta é: para onde você vai quando dança? Olha, a dança pode nos levar para qualquer lugar desse mundo. Mas se a sua dança não consegue te levar para o lugar mais importante que existe, que é dentro de você, provavelmente você não está dançando com você mesmo, dançando com esse universo gigante que existe aí dentro. E só para te lembrar, tudo isso que a gente vai falar está voltado para esse contexto artístico, mas a gente está falando diretamente para o ser humano que existe, independente do artista. E o que acontece muitas vezes, pelo envolvimento que o artista tem com a sua arte, acaba que a persona artista sobrepõe o ser humano. E aí as pessoas enxergam muito mais o artista que você é do que propriamente quem você é. As pessoas valorizam muito mais o que você faz do que quem você é. Então, o grande problema dessa persona do artista sobrepor o ser humano é que em determinados momentos onde a vulnerabilidade precisa vir, onde a gente sente toda uma necessidade de ser uma pessoa comum, de demonstrar as nossas fragilidades, as nossas angústias, os nossos medos. E nesse momento onde a gente precisa estar vulnerável, a gente é tomado ali pelo papel, pela máscara, pela persona. Então, é muito importante a gente saber separar quando é necessário esse papel do artista e o ser humano. Agora eu te pergunto, como você lida com os seus erros e as suas cobranças excessivas? Eu vou dar um exemplo aqui, mas voltado para o meio da dança, que acontece muito. Como que a gente identifica aquele bailarino, aquele artista que não sabe lidar com os seus próprios erros? É quando ele está sempre justificando os seus erros. Ele sempre encontra uma justificativa imediata para falar naquele momento ali que ele errou e não assumir, não admitir que realmente errou. E além de justificar, ele ainda se apropria da sua verdade, ele ainda justifica que ele está certo. Então acontece muito dele culpabilizar o outro. Mas é por culpa de fulano que eu errei. Ou então, eu não sabia que era dessa forma. Ou então, eu esqueci, né? Existem várias aí justificativas
que a gente chama, né, na psicanálise de mecanismos de defesa, que entra aí o mecanismo de racionalização, que é se justificar o tempo todo, a negação, né, que é falar que eu não errei. Aquela pessoa que está ali no lugar de correção, né, o professor, ele está ali te falando, te apontando que você realmente errou e você não admite, não aceita, fica ali sempre negando. Então, existe essa dificuldade de lidar mesmo com os erros, de admitir que está errado. E por que nesse contexto artístico existe tanta dificuldade de lidar com os próprios erros? Acaba que pelo fato, né, da arte ela ser ao vivo, ela acontecer ali e você ter uma única oportunidade de mostrar o seu trabalho, já existe essa exigência, essa cobrança que vem aí do formato, né, da arte. Mas olhando mais internamente, também pode acontecer de que muitos associam o eu estou errado com eu não sou bom ou eu não sou boa o suficiente. Ou ainda, a pessoa acredita que se ela errar, ela já vai ser criticada por isso. E aí está uma outra questão. Se você não se permite errar, você vai estar limitado àquilo que você acredita que é o certo. Então, dificilmente você vai arriscar para além do que você já fez. Agora, será porque você mesmo entregando o seu melhor, fazendo o seu melhor, você ainda não consegue sentir que está bom o suficiente? Aí a gente entra no nosso próximo assunto, que são as crenças limitantes que nos impedem de crescer. E o próprio nome já diz, crenças limitantes. É tudo aquilo que nos limita. São aquelas ideias, pensamentos, convicções que você tem sobre você mesmo e que foram formadas lá na sua infância, através de falas que você ouviu, situações que você vivenciou e reteve aquilo como uma verdade. Só que essas crenças, a maioria delas, não dizem a verdade sobre você. E eu vou trazer aqui alguns exemplos de crenças limitantes e levando para o contexto artístico o quanto que elas são predominantes. O primeiro exemplo que eu vou dar é uma das crenças mais predominantes no meio artístico, que é: não é possível viver do que se ama. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você chegou a duvidar dessa possibilidade de viver da sua arte? Essa crença, ela é muito forte no meio artístico. Quando nós trabalhamos as crenças limitantes, a gente faz um processo que se chama ressignificação, que é dar um novo sentido, um novo significado para aquilo. Então, diante dessa fala, né, não é possível viver do que se ama, como que nós podemos dar um novo sentido? Talvez a gente pode falar, ainda que seja desafiador, eu posso viver do que eu amo. Já muda, né, o sentido da coisa. Outro exemplo de crença limitante que é muito comum no meio artístico é quando a gente fala, não sei tudo que eu preciso. Quantas vezes você já deve ter falado e se justificado antes de começar um projeto novo, apareceu a oportunidade aí de um trabalho, você recusou porque você disse que não sabia ainda tudo que precisava para começar. E a gente fala isso constantemente. Não, eu tenho que melhorar muito mais. Eu ainda não sei o suficiente. Isso é muito predominante. Então, a gente pode ressignificar essa fala. Ao invés de dizer, eu não sei tudo que eu preciso, nós podemos dizer,
Eu sei tudo o que eu preciso para começar agora. Se eu não tivesse mudado essa crença em mim, eu não estaria aqui hoje fazendo esse trabalho, porque eu iria falar para mim mesmo: olha, Karina, você ainda não sabe o suficiente. Quem você pensa que é para poder dar uma palestra? Então essa crença, ela pode ser ressignificada, porque afinal, todos nós, sem exceção, temos algo a contribuir. Agora, neste momento, sem mais, sem menos, cada um de nós tem algo que pode contribuir para o outro e que talvez esse outro aí não sabe o que você sabe e da forma e da visão que você tem. Então, é mais uma crença aí que nós podemos ressignificar. Eu não sou capaz. É uma crença muito forte. A gente está sempre falando: eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz. E às vezes a gente fala isso sem ao menos ter tentado. E aí a gente pode ressignificar essa crença mudando mesmo a nossa forma de olhar e de falar. E aí, ao invés de dizer eu não sou capaz, nós podemos falar: eu tenho coragem e disposição, logo me sinto mais capaz. Tudo tem que ser perfeito. É uma outra crença e a gente sabe que o nosso melhor, ele não é o mesmo melhor de todos os dias. Então, uma forma de enfraquecer essa fixação pela perfeição é nós internalizarmos que hoje eu entreguei o meu melhor. Pode ser que amanhã o meu melhor seja diferente e tá tudo certo. E tem até aquela frase, né? Feito é melhor do que perfeito. Eu gosto de dizer que feito é melhor do que perfeito, mas sem deixar de ser bem feito. Porque aí sim, a gente consegue sempre entregar algo bem feito dentro das nossas condições, dentro do nosso melhor hoje. E um último exemplo: não sou bom, não sou boa o suficiente. Essa crença me faz lembrar de uma frase que Freud diz, que nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Às vezes aquela cobrança de ser bom, boa o suficiente, ela não nos deixa melhores. Então, uma forma da gente trazer um pouco mais de leveza, né, para o nosso trabalho, para o nosso fazer artístico, é reconhecer que eu estou entregando o meu melhor a cada dia e que o meu melhor de amanhã pode ser diferente de hoje, né? Então, nós podemos mudar. Ao invés de falar eu não sou bom, eu não sou boa o suficiente, nós vamos dizer eu estou cada vez melhor. Nós podemos até trazer isso ainda mais para a nossa vida. Quando alguém te perguntar: e aí, como você está? Você pode dizer: eu estou cada vez melhor. E quando nós mudamos a forma de pensar sobre nós mesmos, nós enfraquecemos a tendência de nos sabotar. Porque a autossabotagem é algo que está muito predominante no meio artístico e na nossa vida em geral. Ela acontece de forma muito inconsciente. Às vezes, nós estamos agindo ali por um impulso, por uma ação do inconsciente sem perceber. E muitas vezes atraímos situações que vão nos prejudicar. Um exemplo que acontece muito no meio artístico é quando aquele bailarino, aquele artista ali, ele está começando a crescer. Ele sente que ele está evoluindo. E de repente acontece alguma situação externa ou o próprio movimento interno dele, do emocional dele, fica mais abalado e ele regride. Essa regressão pode ter uma relação
com a autossabotagem. Porque quando os nossos instintos inconscientes percebem ali que você está crescendo, logo é acionado todos aqueles conteúdos que dizem o contrário sobre você, que está muito relacionado às crenças que nós falamos. Então, esse conhecimento, você tomar consciência em quais momentos você está se auto-sabotando, o que você atrai e te prejudica, como que você pode ter mais consciência sobre isso. Esse é um processo que envolve, o autoconhecimento de uma forma mais profunda. É preciso buscar internamente quais são os motivos, que te levam a atrair essas situações. E muitas vezes são questões relacionadas a padrões familiares, padrões repetitivos, as próprias crenças limitantes. Então, tudo isso deve ser investigado e trabalhado a seu favor. Outro exemplo de autossabotagem, olhando para o meio artístico, é quando você começa um projeto novo e de repente você para, você interrompe. Essa interrupção, por mais que você vai encontrar nela as suas justificativas, isso também pode representar uma autossabotagem. Se é algo que está dando certo e de repente você para, pode ser uma autossabotagem. Se é algo que poderia dar certo, se é um projeto que você ainda não começou, mas que tem possibilidade de dar certo e você não executa, pode ser uma autossabotagem também. Outro exemplo, até mesmo quando você deixa de mostrar, de expor um trabalho que você fez, por achar que não está bom o suficiente, por achar que as pessoas vão criticar, ou não, eu vou guardar para mim mesmo, é só um estudo, só uma pesquisa. Até isso, até nessas falas, pode haver ali questões internas que vão representar essa autossabotagem. Porque veja só, se você apresenta esse trabalho e se as pessoas gostam, se você tem ali um reconhecimento, isso pode vir a crescer talvez. Isso pode chegar a um nível que está fora do seu controle. Imagina se isso dá muito certo. Então, você pode ali, a partir do momento que você não se mostra, você pode estar se auto-sabotando. Como lidar com o sentimento de menos-valia e de comparação excessiva no meio artístico? Você é aquela pessoa que está sempre se comparando com o outro? Que você olha ali para o seu amigo próximo da dança, do meio artístico, você fala, nossa, fulano é tão bom, né? Ou até mesmo você busca referências de pessoas que você admira e ao invés de realmente admirar e se inspirar, você acaba se comparando. E aí, o que acontece? A gente tem essa tendência, de subestimar as nossas capacidades, de superestimar as capacidades dos outros. E essa comparação, quando ela acontece muito, ela vem, claro, de um espelho, Nós somos seres que nos formamos através desse espelho do outro. Então, se alguém um dia me comparou, seja com um coleguinha, seja com um primo, com uma outra pessoa, você vai carregar isso para você e você vai ter essa tendência de estar sempre se comparando. Se a sua autoestima ela não foi fortalecida, o suficiente, você também vai ter essa tendência a ficar sempre se colocando inferior. E aí, o que acontece também?
Às vezes você vai estar se comparando com uma pessoa que não é realmente o que ela mostra. Às vezes ela está ali vestida de uma máscara, se mostrando ali totalmente bem resolvida, e aí você se compara com essa máscara. Ou seja, você está tendo uma visão de alguém que realmente não é o que mostra. E isso acontece muito. E como que a gente pode lidar com esse sentimento de menos-valia, de anulação, com essa comparação excessiva que acontece? Primeiro, você vai se questionar: será que eu não estou me colocando muito inferior a quem eu realmente sou? E se você estiver se colocando abaixo de quem você é, você pode começar a trabalhar o autorreconhecimento, que é enxergar as coisas que você já tem feito, enxergar valor primeiramente em quem você é. Quando você começa a trabalhar o seu valor, você consequentemente vai enxergar muito mais valor nas coisas que você faz, no seu trabalho, no seu fazer artístico. E a sua autoestima, ela está condicionada a uma aprovação externa? Primeiro, o que é a autoestima? A autoestima é como a gente se sente sendo a gente mesmo. Como que a gente se estima, como que a gente se vê. E durante a formação do nosso ego, nós temos o outro como um espelho. E a gente precisa de afirmações desse outro para nos dizer quem nós somos. E à medida que a gente vai crescendo, se nós não temos essas afirmações do outro, a gente fica ali com uma falta, com um vazio. E aí, o que acontece? Nós vamos buscar ao longo da nossa vida adulta essas afirmações de forma externa, projetando isso também no outro. Então, se você não teve essas afirmações logo ali durante a formação da sua personalidade, do seu ego, você vai projetar isso no seu trabalho, em tudo que você fizer. É como se você fizesse o seu trabalho, reconhecesse ali que tá bom, que é um trabalho bacana, mas ainda assim você vai precisar de alguém para te dizer isso, de alguém para afirmar, para validar o seu trabalho. Você não precisa provar para ninguém que você é bom, que você dá conta, que você é capaz. Mas se ainda existe aí uma busca afirmativa, uma necessidade de aprovação externa, de validação, é porque você ainda não conseguiu provar para você mesmo. Então, antes de fazer, de mostrar para o outro, faça um trabalho de reconhecimento desse valor em tudo que você fizer. Qual valor está sendo entregue nisso? E eu não poderia deixar de falar da nossa saúde mental nesses tempos de pandemia. Nós, artistas, somos os mais afetados e os que mais se sentem emocionalmente adoecidos por ver a sua arte interrompida, por ainda sentir inseguranças em relação a essas dificuldades, a esses tempos tão incertos. Só que ainda assim, a gente vê quantos trabalhos estão florescendo, estão acontecendo nesses tempos de uma forma incrível. Então, através disso, a gente pode ainda mais utilizar dessa arte a nosso favor. A gente tem ela
justamente para poder canalizar essas emoções, para poder externar o que está nos acontecendo. A gente precisa também se sentir atravessado pela nossa arte. E este é um momento onde tudo pode florescer, mesmo com as limitações. E cada vez que a gente se lembrar que nós estamos seguindo, nós estamos aí continuando os trabalhos de uma forma limitada, mas ainda assim expansiva, porque nós não faríamos tudo isso se não fosse o próprio poder que essa arte nos dá. Nós já estamos chegando ao fim da nossa conversa e claro que assim existem inúmeros assuntos para a gente poder ainda falar um pouco mais, mas eu espero que tenha despertado algo aí em vocês, que seja uma reflexão ou algum insight. E para finalizar, eu vou deixar aqui algumas perguntas que vão nortear um pouco mais vocês nesse processo aí de autodescoberta. E cada pergunta, ela tem um poder de estimular o nosso pensamento sobre a nossa realidade, até mesmo de despertar um olhar diferente. Então, peguem aí papel e caneta para vocês anotarem, porque muita coisa aí vai ser estimulada a partir disso. Então vamos lá. A primeira pergunta é: quais habilidades eu possuo e podem contribuir no meu desenvolvimento artístico? Hoje, mais do que nunca, a gente vê a necessidade de agregar cada vez mais novas habilidades no nosso fazer artístico. E tem aquelas habilidades que nós já possuímos, mas que nem todo mundo consegue reconhecer em si mesmo. A gente vai ver, por exemplo, artistas que estão aí se desdobrando, né? Aprendendo a filmar, a editar vídeo e uma série de coisas, né? Muitos já têm essa habilidade e nesse momento estão conseguindo despertar. Então, esse reconhecimento de quais são as minhas habilidades, porque tem gente que nem sabe, às vezes tem ali muita facilidade em algumas coisas, mas não reconhece. Então, essa é a nossa primeira pergunta essencial para que você comece aí a reconhecer no que você é bom, no que você é boa, em que você tem uma facilidade. Segunda pergunta: o que eu encaro com dificuldade? Às vezes para outra pessoa não vai ter dificuldade, mas você sente essa dificuldade. Pode ser na execução de um movimento, pode ser uma dificuldade de estar de frente para uma câmera. Todas as dificuldades que estão relacionadas à sua atuação enquanto artista. Você vai colocar aí. Terceira pergunta: em quais momentos você se sente bloqueado ou bloqueada? Existe uma diferença entre limite e bloqueio. O bloqueio está associado a algum gatilho na sua mente, alguma questão inconsciente que te faz bloquear naquele momento ali. O que não quer dizer que você não dá conta ou que você não saiba fazer. O limite já está mais relacionado àquele lugar que você já foi e você sabe que naquele momento é até onde você consegue ir. O que não quer dizer também que você não possa ir além. Mas entende essa diferença? Quando o bloqueio acontece, é porque existe aí uma relação muito mais interna. Um exemplo que acontece muito no meio da dança
é quando a gente faz um movimento certo. Aí, quando a gente vai mostrar, a gente bloqueia ali, né? Você fez certo da primeira vez e na hora de mostrar para o outro, você não consegue fazer ou você faz errado. Então aí tá um bloqueio. E o que será que está por trás aí desse bloqueio, né? Nessa situação, por exemplo, quando eu tenho que mostrar para o outro, eu me bloqueio. Será que aí existe já um medo do julgamento, né? Ou um medo de não dar conta? 4. Quais limites eu já superei? É importante a gente reconhecer isso. Tem momentos que a gente fala assim, nossa, eu não dou conta mais. E aí quando a gente vê, a gente tá lá fazendo. Então, existem aí muitos limites que a gente já ultrapassou, que a gente já superou, mas que a gente esquece, né? Então, esse reconhecimento, ele é muito importante. Você tem coragem suficiente para ser você? Olha só essa pergunta. Qual qualidade te torna protagonista da sua história? Sabe aquela qualidade que você tem que te torna único naquilo que você faz? É aquilo que só você consegue fazer da sua forma, com naturalidade, com facilidade. E talvez é essa qualidade aí que pode ser potencializada na sua atuação artística. Estou sempre me cobrando demais e me aplaudindo de menos? Quais os medos aparecem quando eu estou diante do olhar do outro? De que forma eu posso me aplaudir mais? O que eu digo para mim quando eu estou me assistindo? Eu admiro a capacidade que nós artistas temos de continuar, de ultrapassar os nossos limites, de ir além do que antes era impossível. Um abraço a cada um de vocês que esteve aqui comigo durante esse tempo. E eu espero que nós possamos nos encontrar outras vezes. Encontrar na nossa arte a nossa forma de permanecer e existir, ir além, potencializar o que nós já temos em nós. Um beijo e fiquem com Deus.